Que bom que você está aqui, mais uma quinta-feira, no nosso culto Rompendo em Fé. Que bom que você está aqui. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Salmos 133. Livro de Salmos 133. Aleluia. Salmos, capítulo 133. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Ó, como é bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Pode se assentar, sorriso no rosto, povo de Deus. Deus é bom, quem não presta é o coiso, mas Deus, Ele é muito bom. Eu quero falar com vocês hoje sobre a necessidade de que cada um de nós temos de contato, proximidade. Já disse o Senhor, já no princípio de todas as coisas, no ato da criação, disse Deus para Adão: não é bom que o homem esteja só. Isso tanto vale para o homem quanto vale para a mulher. E o sentido, ainda que seja Eva, uma ajudadora, uma colaboradora, uma participante, ok, tranquilo, beleza. Só que o fato é que, no ato da criação de Eva, Deus ele coloca uma cura para a solidão, que é o fato de estarmos próximos a alguém, ligados a alguém, e não necessariamente precisa ser, a esposa, mas amigo, família, o contato, o lidar, o estar perto, o estar junto, o fazer parte, o estar unido, ligado. O texto que nós lemos, ele fala abertamente sobre isso, como é bom, ou seja, é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. E eu sei que talvez nesse exato momento, no seu coração, se porventura você tem vivido algum tipo de resquício, algum tipo de embate, confronto com alguém na sua casa, na sua família, dentro da igreja, pai, mãe, amigo, chefe, talvez logo nessa introdução não te caia muito bem ouvir essas coisas, que é necessário comungar, participar com outras pessoas, até porque nos dias atuais nós estamos vivendo um tempo de cristãos solitários. Deus diz a nós: se juntem, se reúnam como rebanho, como ovelhas, e a gente se intitula profetas e vai viver sozinho no deserto. Quero me isolar de tudo, quero me isolar de todo mundo. Hoje eu quero falar com você, cujo coração está dolorido, machucado, cujas declarações que você tem feito são apenas lembranças de um outro tempo. Por exemplo, Salmos 42 talvez se encaixe muito bem na sua vida. Ah, assim como a corça suspira pelas águas, assim sou eu na busca pelo Senhor. E de dia e de noite as minhas lágrimas têm servido para mim de alimento. E muitos têm dito para mim: aonde está o meu Deus? Talvez você seja essa pessoa que sim, você busca o Senhor e você faz a sua busca diária um alimento, uma busca pela presença do Senhor, e se derrama e busca e chora e ora e busca e chora e ora e firme. Só que aí você se lembra de que houve momentos na sua vida que você também fazia isso. Só que assim como no Salmo 42, você se lembra também de momentos da sua vida em que você vinha à casa do Senhor com alegria. E vinha à casa do Senhor com o coração flamejando, pegando fogo, com vontade de estar com Deus, com vontade de estar com pessoas, com vontade de se reunir entre irmãos, entre pessoas que comungam da mesma fé, que participam da mesma ceia uns com os outros. E por incrível que pareça, muitas vezes o nosso coração acaba se frustrando, se machucando, se decepcionando, e é com pessoas.
E de repente nós não queremos mais participar de situações que envolvam pessoas. Nós queremos ficar solitários, nós queremos ficar reclusos, nós não queremos falar, não queremos participar, não queremos se envolver. O dia de sol fica escuro como a noite, a voz do Senhor parece que não nos alcança, porque nós nos esquecemos do maior benefício da graça de Deus, que estamos todos debaixo da graça de Deus. Independente de quem sejamos, a graça do Senhor nos alcança e nos puxa para perto, de tal maneira que as nossas diferenças, elas têm que ficar do lado de fora, e diferenças de gosto, diferenças de comportamento. Eu sei, você não gosta de todo mundo, mas talvez não é da pessoa em si, talvez seja de alguma característica daquela pessoa, mas na graça de Deus é possível suportar esse tipo de comportamento, até porque muitos também não gostam de você pelo seu comportamento, e pela graça de Deus todos somos aceitáveis diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que na comunhão Ele libera a sua bênção. É assim, Deus ele vai afiando o ferro com o ferro, e à medida que você vai compartilhando, convivendo, esse elo de relacionamento, vai trazendo cura para o nosso próprio coração, porque como podemos testemunhar do que Deus faz na nossa vida se nós não temos contato com as pessoas, se nós não estamos tendo comunhão com elas? Como falar, como anunciar, como dizer? Que evangelho é esse que você guarda dentro do seu coração e recluso se fecha para o seu mundinho de solitário, de esquecido, de ferido, de magoado, de lançado às traças, de não sou nada, de não sou ninguém? E então a decisão do nosso coração mais confortável, a decisão do nosso coração mais comum, a alternativa que muitas vezes sobra para alguns, e ouça muito bem, eu não estou falando de cidadãos que são imaturos na fé, que qualquer coisinha dizem no seu coração, quer saber, não quero mais. Eu estou falando a pessoas maduras, a pessoas que estão sentindo o peso do mundo. Não é que elas estão compartilhando das coisas do mundo, mas estão sentindo o impacto do peso do mundo. Por quê? Porque decidiram de todo o coração viver um evangelho de verdade. E quando se decide viver um evangelho de verdade, as pessoas que não comungam da mesma realidade de fé com você vão querer que você se afaste. E talvez na tentativa de não ouvir você, talvez as pessoas te afastem, até porque o que você vai falar vai ser do evangelho. E daqui a pouco você vai se sentir um sozinho na sua casa, um sozinho no seu trabalho, um sozinho no ambiente de trabalho onde você tenta talvez evangelizar e acaba não conseguindo porque as pessoas não querem o Jesus que você tem no seu coração. E nós temos vivido uma geração de pessoas que estão desanimadas na fé, porque o Jesus que elas carregam, elas não conseguem passar, transmitir aos outros. E acaba que muitas vezes vai se entristecendo, e de repente não se quer mais viver esse tipo de comunhão, esse tipo de alegria, de prazer, de falar de quem é o Senhor. E de repente começa a se perceber que dons, talentos, virtudes e habilidades que o Senhor ministrou sobre a sua vida, acabam sendo deixados de lado e esquecidos simplesmente porque a totalidade do que Deus tem para fazer na nossa vida é desperto na comunhão. E quando não há comunhão, para que haverá então necessidade de se ter os dons? Se estamos escolhendo viver reclusos, estamos escolhendo viver afastados. Quem é de nós aqui que num dia difícil desse, nunca disse no seu coração, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu não quero mais. E esse acho que eu não quero mais tem um peso, porque é um coração que está sofrendo, que está dizendo, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais resistir, eu não aguento mais suportar, eu não aguento mais combater, eu não aguento mais me relacionar, eu não quero mais viver esse tipo de vida. Então a gente escolhe não mais fazer parte dessas coisas. Só que a gente se esquece que essas coisas são as coisas que trazem comunhão para a nossa vida. E todas as vezes que você despreza ou não quer mais as coisas que trazem comunhão com pessoas, nós nos esquecemos que Deus tem comunhão com pessoas. E nós nos esquecemos que tem bênçãos que estão liberadas sobre as nossas vidas somente se houver comunhão com pessoas.
O Salmo 133, no último versículo, ele diz para nós ali que o Espírito Santo de Deus é como um óleo que desce sobre a cabeça de Arão e desce sobre a sua barba, porque ali aonde, não é um lugar, não é uma casa, não é uma família, não, ali aonde há comunhão haverá a bênção de Deus. E isso aqui resume-se à sua casa, à sua família, seu ambiente de trabalho, à igreja, resume-se a tudo aonde você consegue manifestar a comunhão da luz, para que a comunhão da luz que há em você, onde houver trevas, a treva seja dissipada pelo poder da luz. Só que quando nós não estamos mais desejando ser como a corça que suspira pelas águas, quando nós não estamos mais desejando envolvimento, não estamos mais desejando buscar. Por quê? Porque quando nós falamos sobre buscar, nós achamos que é uma atitude muito simples e muito fácil. É só buscar que eu vou achar. Não é assim. E muitos acabam não encontrando o que estão buscando justamente porque atribuem a um simples gesto de buscar como se fosse o gesto de buscar o fato de se encontrar, e não é. Eu devo buscar o Senhor com integridade do meu coração, com todo o meu ser. E eu devo buscar o Senhor e aquilo que o Senhor quer de mim. E uma das coisas que o Senhor quer de você é que você não viva sozinho, não viva isolado. Que você comungue, que você congregue, que você tenha uma igreja, que você tenha pessoas, que você se coloque na condição a qual o Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou para ser filho, então seja filho e trate Deus como pai. Se o Senhor te chamou para ser um servo, então sirva. Mas servir quem? Pessoas. Não tem como viver a vida cristã afastado de pessoas. Você pode não gostar, mas você vai voltar para casa e aquela pessoa vai estar lá. Você pode não gostar, mas você vai trabalhar e aquela pessoa vai estar lá. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela diz assim: se possível for, tenha paz com todos. Se não for possível, então não tenha. E com quem que eu não vou ter paz? Com quem não quer ter a paz de Cristo. Não vou comungar com essa pessoa, não vou comungar com as ideias, não vou me aliançar com esse tipo de comportamento, porque não vai dar boa esse negócio. Pare de fugir, pare de lançar fora o que Deus chamou você para ser, o que Deus chamou você para fazer, simplesmente porque você está se sentindo mais machucado do que amado pelas pessoas. Porque o que você está buscando nelas? O que você está buscando nas pessoas que você não encontrou em Jesus? Está buscando conforto? Está buscando amizades? Está buscando direcionamento? Está buscando o que nas pessoas? Preencher um vazio, que é Deus que tem que preencher? E quando essa busca nas pessoas não é suprida, você diz que é ruim conviver com as pessoas, porque as pessoas são grossas, as pessoas são... às vezes são ridículas, porque são pessoas. Ora, e muitas vezes a gente acaba se tornando, tanto os outros como nós mesmos, totalmente intragáveis. E aí você chega numa conclusão: puxa vida, eu sou cristão, eu sou gente boa, faço de tudo para fazer o bem para os outros, eu me viro, e essa pressão do mundo, dizendo que o que eu faço nunca está bom, essa cobrança interna e silenciosa, que muitas vezes servir, e nunca escuta muito obrigado, dá uma vontade de parar de servir, dá uma vontade de deixar de ser aquilo que você jurou que seria, dá uma vontade de deixar de ser útil, dá uma vontade de deixar de ser integrante, de ser participante. Porque será que se eu não tiver, será que vão ligar o fato de eu não estar? Será que alguém vai perceber? E pessoas são pessoas, e uma das coisas que nos caracteriza como pessoas é que a gente é muito esquecido, né? E com certeza vão esquecer de você em algum momento. E o problema é que você disse no seu coração, pela falta de um relacionamento sadio com pessoas, você disse no seu coração: se eu não for, nem vão perceber que eu estou lá. Não perceberam que você estava lá. E qual é o argumento que você tem de um coração ferido? Eu não falei que ninguém ia nem perceber? Por quê? Porque quando eu levo o bolo gostoso, lembro de mim. Quando eu não levo, não lembro de mim. Quando eu faço alguma coisa, eu sou amada. Quando eu faço alguma coisa, eu sou querida. Quando eu deixo de ser útil, as pessoas não querem. As pessoas não me querem, as pessoas querem o que eu posso fornecer. E isso é muito difícil, né, de engolir, né? É insuportável, né?
Que bom, você acabou de perceber um pouquinho do que o coração de Deus sente. Um pouquinho do que o coração de Deus sente. As pessoas têm buscado a Deus porque Deus pode oferecer alguma coisa. E quando não supre, as pessoas dizem, não quero mais comunhão com você. E abandonam, e largam, e deixam. E a gente quer ser neutro. A gente quer fazer parte, mas à distância. A gente quer ir para o céu, mas não com todo mundo. A gente quer subir. Mas se o outro lá for, que eu fique do outro lado, do outro céu, lá no canto, lá atrás. Ué, como se você pudesse exigir alguma coisa, como se você pudesse, até porque você tem uma vida extraordinária, né, com Deus, né, que dá até para escolher onde você vai ficar. Uau! Lembra do que aconteceu quando a mãe de alguém quis dizer para Jesus, lembra dos meus filhos, né? Ele falou, não, você quer que eles sejam maior, então que eles sejam o menor, porque aqui no céu funciona de forma diferente. Quer ser grande? Seja o menor, ou seja, seja humilde, sirva a todos, colabore, não espere nada em troca. Não espere amor de quem não tem amor para dar. Irmão, questão de consciência, entendimento. Como é que eu vou esperar um amor de alguém que não sabe como amar? Eu preciso me relacionar com essa pessoa. Mostrar o amor de Cristo na minha vida. Para que essa pessoa entenda o que é amor. Se a vida inteira, tudo que ela aprendeu sobre a vida é chute, é grito, é murro, é ódio, palavra de baixo escalão. O que essa pessoa tem para oferecer? É só isso. Porque a vida adaptou ela a esse tipo de comportamento, de afastar as pessoas, isolar as pessoas. Eu sei que é difícil de conviver com uma pessoa que parece um cavalo. É difícil demais. E aí você escuta a voz do Senhor falando lá na solidão do seu coração. Ame o próximo como a si mesmo. E aí você fica com uma batalha tão gigantesca, mas como é que eu vou amar esse tipo de gente? Como é que eu vou tolerar esse tipo de gente? Como é que eu vou perdoar esse tipo de gente? Simples, porque não é você na força da sua carne, não é você na força do seu querer, é você debaixo da graça de Deus, porque a gente só se torna toleráveis uns aos outros pela graça de Deus, porque a graça de Deus faz com que você veja dons, talentos, habilidade, beleza na vida das pessoas. Quando os nossos olhos perdem o brilho do amor de Deus, nós vemos todo mundo como realmente são, e o ser humano é mau, é ruim. Não se espera que alguma coisa saia de um lixão. E por incrível que pareça, a quantidade de lixo acaba gerando ali algumas substâncias que provocam o solo a germinar. E daqui a pouco está nascendo flor no lixão. Ora, se isso traz para nós uma consciência, puxa vida, de um lugar ruim dá umas coisas boas. Olha, o que você joga lá no teu quintal para as florzinhas crescer? A gente está vivendo um tempo onde a gente já vai dizendo não serve, porque o teu santo não bateu com a pessoa. Não, eu não gosto, não gostei do jeito que me olhou, não gostei da roupa, não gosto do jeito que fala. Fecha-se o coração para a palavra de Deus, quando não se gosta do que o pregador está falando. Irmão, escuta o que é bom, o que não é bom e joga fora. Agora, se você está jogando a parte boa, o problema é seu. Porque até disso você vai ser cobrado, de não ter dado ouvidos. Deus tem chamado a gente para viver um tempo de relacionamento. Você só vai aprender a perdoar quando você estiver convivendo com pessoa que te magoa. Como é que você vai aprender a perdoar e amar as pessoas? Se todo mundo te faz o bem? Deus tem levado a gente por caminhos aonde? Deus falou comigo um negócio tão extraordinário. Eu estou arrumando meu carro tem uns 20 dias. E eu arrumo e volto lá no mecânico, arrumo e volto no mecânico. E toda vez que eu volto, tem que pagar de novo. Eu estou falando, irmão, pega o meu carro e me dá o teu aí. E eu fico pensando assim, mas que coisa. Que acabou o dinheiro, né? Que coisa, se eu voltar lá de novo, eu vou fazer o que agora? Voltei lá para arrumar, ele falou assim, não, irmão, fique bem tranquilinho, isso aqui não vou nem te cobrar. Eu falei, olha a graça de Deus, porque não tinha mesmo. Eu fiquei pensando, mas Senhor, por que acontecem umas coisas que a gente não quer e vai se tornando insuportável para a gente? E ela se repete. Aí a gente pergunta-se, mas sou eu que não estou entendendo e por isso eu estou patinando? Então me explica. Aí, não, então eu estou entendendo, mas por que volta? Por que acontece de novo ou não sai da dita cuja situação? E você quer chutar, e você não quer mais estar, e você não quer se envolver, você não quer atender o telefone, você não quer mais.
comungar com algumas coisas, participar, estar lançado algumas coisas. Deus falou comigo uma coisa extraordinária, que nós estamos, os verdadeiros que sentem a pressão do mundo e que lutam contra a pressão do mundo, nós estamos sendo amassados com martelo, porque a sensação que a gente tem é que dói na gente. Dói ter que superar, suportar situações das quais a alternativa mais fácil é dizer: quer saber? Não quero mais. Quer saber? Vou me separar. Dá-se a entender que é muito mais fácil. Dá-se a entender que no rompante de escolher, então não quero mais, então vou desviar, então sair da igreja, então estou abandonando tudo. Dá-se a entender que o problema vai se resolver simplesmente porque você decidiu cair fora. E, na verdade, vai piorar o problema, porque você não está desistindo da igreja, você está desistindo de Deus, ou você está desistindo da comunhão que Deus chamou você para ter. É uma coisa bem simples e bem básica, que deve formar em nós um caráter de pessoas que conhecem o que é viver com Deus. Se eu não consigo conviver com gente que me incomoda aqui, como poderei conviver com essas pessoas no reino dos céus? Até porque vai ter outras pessoas lá, que talvez sejam pessoas que talvez também me incomodem. Como é que eu posso conviver com essas pessoas? A pergunta não é como que eu posso conviver, a pergunta é como que eu não consigo amar o tipo de gente que Deus ama e que eu não suporto esse tipo de gente. E ouça, você não é o primeiro e nem o último a ter esse tipo de pensamento, de não querer conviver com pessoas porque as pessoas te fazem mal, te ferem, o teu emocional. Deus disse a Jó: Jó, prega em Nínive, porque eu amo a alma deles. Jó disse: eu não, porque o meu povo tem briga com eles, e eu conheço o Senhor. Se eu pregar o teu evangelho lá, o Senhor salva todo mundo, e vai todo mundo agora ser crente, igualzinho eu, e eu não quero. O que ele faz? Se isola. Mas era um profeta, e quando se isolou, deixou de profetizar, deixou de anunciar salvação, deixou de ter vidas transformadas, curadas, libertas e salvas, simplesmente porque o fato de não querer conviver com pessoas que tinha rixa com ele. A voz da rixa do coração foi muito maior do que a voz de Deus dizendo: levanta-te, vai e prega em Nínive, porque eu tenho muitas almas lá. Você pode frear seu relacionamento, você pode frear seu convívio, você pode travar seu ministério. E o mais impressionante de tudo, que talvez você não tenha percebido, você muda por completo a sua personalidade quando você decide se excluir. Não estou falando da situação onde a pessoa está deprimida, não estou falando da situação onde a pessoa foi abandonada, porque fez, criou e causou coisas das quais as pessoas querem ela longe. Não é desse tipo de gente que eu estou falando, porque gente que você tem que se afastar, se afaste. Eu estou dizendo quando as pessoas estão nos ferindo, nos machucando. Eu estou falando das pessoas que estão na hora da adoração, quando cantamos como é bom amar meu irmão, alguma coisa do tipo, não consegue nem falar, porque a ferida está exposta. E aí é num nível muito grande, porque talvez não é um irmão que te machucou, não é uma irmã da igreja que te feriu, talvez seja há anos e anos em algum lugar onde o que era pregado te machucou, porque talvez foi pregado de um jeito que ao invés de te sarar e te ensinar, te machucou mais ainda. E talvez seja alguém de credibilidade dentro do seu coração, que você não esperava tal comportamento. E eu sei que alguém talvez vai dizer assim, para amenizar a situação e resolver logo, vai dizer assim: fique tranquilo, olhe para Cristo, não olhe para as pessoas. Tá, mas a pergunta que fica é: e o que eu faço com esse buraco que ficou? O que eu faço com essa dor que causou? Porque eu tinha esperança e expectativa na situação, na comunhão, gastei meu tempo, me envolvi nisso, e a pessoa simplesmente não arcou com nada do que ela falou. Quem aqui que nunca fez algum tipo de negócio e a outra parte não cumpriu com o negócio? Não dá vontade de nunca mais fazer negócio com a pessoa? Sim, é direito seu. Davi disse isso: o que sentava na minha mesa e comia pão comigo, brigou comigo e contra mim levantou o calcanhar, ou seja, estava me chutando já. Agora, você trabalhando com um negócio que você tem que negociar, você vai deixar de negociar porque um fez algo que te machucou?
Nós temos visto milhares e milhares de pessoas, milhares, muitas, que dizem, não quero mais congregar, porque o fulano de tal, pastor, fez isso, fez aquilo, não cumpriu. E aí, descredibiliza o que fez. Ok, beleza. Mas e você vai deixar de ser ovelha de Jesus, talvez em outro lugar, por quê? Vai ser recluso, vai vestir a carapuça do crítico e vai criticar até quem não merece. Porque a alegria da vida vai embora quando a gente se isola porque alguém nos fez mal. Irmão, quando você vai no panificador, exemplo bem simplesinho, você vai no panificador e você fala, moça, eu quero os mais clarinhos. Aí ela dá os pãozinhos mais escurinhos. No outro dia você vai e é a mesma coisa. O que você faz? Conversa com uma outra atendente ou você muda de panificadora? Não é mais fácil conversar com a outra atendente? Mas e se não tiver, fala para ela, aquele pãozinho eu quero. Só que nós somos muito disso. Sabe por quê? Tem um bicho chamado ego dentro do nosso coração que é arisco. Se não é como eu quero, se não faz como eu quero, eu saio daqui, eu vou procurar outro lugar. Irmão, abuso espiritual, vaza. Doutrina que não é da Bíblia, vaza. Agora, está sendo cuidado, está sendo amado. E quando Deus quer falar com o seu coração, que às vezes está isolado, duro como pedra, para entrar no seu coração, Deus precisa de uma marreta para quebrar. Só que aí a gente se faz de dodói e fala assim, esse tipo de mensagem pesada eu não quero. Mas como não querer se o coração, se os ouvidos estão surdos, e é necessário que se grite para se ouvir? Rejeita-se o modo operante de Deus falar conosco, que é o modo correto que vai nos curar, que vai nos sarar, simplesmente porque se a gente rejeita pessoas que não nos agradam, rejeitaremos também mensagens, rejeitaremos também profetas, rejeitaremos também igrejas e pastores, vamos rejeitar todo mundo. Por quê? Porque não nos agrada, não nos agrada. Irmão, comida você escolhe onde você vai comer. Agora, a revelação do Evangelho não dá para escolher. Embora dá para você escolher se você quer uma igreja mais tradicional, como falávamos ali, você quer uma igreja onde o ministério sempre de terninho, gravata, não pode raspar barba, ou melhor dizendo, não pode ter barba. Você pode escolher o que te apraz. Você pode ir em igreja que fala bastante sobre finança, você pode ir em igreja que não tem pastor, que tem coach financeiro, você pode ir em igreja que fala sobre cura. Você pode escolher igreja, o pessoal fala da parede preta, bem que o pastor falou que aqui não é preta, aqui é meio marrom. Tudo bem, beleza. Cinza, né? Tranquilo. Agora, como é que você filtra a mensagem? A mensagem de Deus é você que escolhe. No YouTube você escolhe o tema, você escolhe o pregador. Agora, você pode muito bem enrijecer o seu coração, mas no silêncio da sua alma fica repercutindo, uma voz gritando audivelmente para um coração surdo, que está na hora de parar de viver isolado, eremita, isolado. A única coisa que chega para você é lá a internet, para se conectar com o mundo. Mas aí, tem coisas bem simples da vida, que às vezes tem que ser vivida e tem que ser dita. Faz quanto tempo que você não vai num parque? Faz quanto tempo que você não vai num parque? Faz quanto tempo que você não pisa na grama? Não com o sapato, com o pé. Faz quanto tempo que você não senta para ver um passarinho cantar? Irmão, não é para olhar, é para contemplar a magnitude da criação de Deus e se abismar com a comunhão que um ser como nós está tendo com o divino. Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você não tira para você, para cuidar da sua alma? Não é cuidar da sua barriguinha, marcar de comer pizza, não, ainda que é válido, mas para cuidar da sua alma. Faz quanto tempo que você não marca um café com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa é muito alto astral, aquela pessoa é de Deus? Faz quanto tempo que você não faz isso? Faz quanto tempo que você não estimula-se a ser mais feliz? Faz quanto tempo que você não ajuda alguém
E não é dando dinheiro não, irmão, às vezes é parando no meio do trânsito, empurrando um carro com alguém que estragou. Existe uma bênção quando há comunhão. Quando você serve, quando você se deixa gastar, quando você se doa, inclusive por quem não merece, Deus libera a sua bênção. E qual é essa bênção? O que você está precisando? Tem gente que está precisando ser feliz, e diz no seu coração: quando eu casar vou ser feliz, quando eu comprar o carro, mas daí tem IPVA também, irmão. Tem gente que tudo o que precisa na vida, muitas vezes até para sair da deprê, é entender a bênção da comunhão. Comunhão é quando eu estou me relacionando com pessoas. E não é vir aqui, dar glória a Deus, cantar junto e sair correndo no final do culto. É pelo menos olhar no olho da pessoa que está no culto. Porque o texto que nós lemos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, nós, convivamos em união. Não é entrar e sair como se a sua vida só é importante durante 1h30 aqui, depois nós fechamos tudo e cada um para sua casa e se vire. Tem gente que acha que isso é comunhão. Comunhão é eu querer estar com você, é eu querer ouvir você. Comunhão é eu chorar junto com você, você chorar junto comigo, é eu me alegrar junto com você, é eu sorrir junto com você. Mas como que eu vou ter esse nível de envolvimento com você, ou você comigo, se a gente tem a prática do isolamento, cada um com a sua vida, cada um no seu mundinho, e ninguém fala sobre nada? Guarda teus segredos para você, tranquilo. Mas e que tal a gente viver realmente o que o texto diz para nós? O texto está dizendo que na união Deus libera a sua bênção. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, ouça bem o que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala que tudo que você ligar na terra será ligado no reino dos céus. A palavra de Deus diz que se nós orarmos em comunhão, a nossa oração liga com Deus. Como é que eu vou fazer isso se Deus deixou escrito na sua palavra que se eu não tiver comunhão nem com a minha esposa, nem o dízimo eu posso trazer, que não vai nem chegar? Nós queremos ter um nível de comunhão com Deus tão grande, tão grande, tão grande, mas nós não conseguimos nem subir os pequenos degraus da comunhão com os irmãos. Então nós estamos esperando por um mover avassalador do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, mas o nosso coração está fechado para pessoas. Deus quer usar a nossa vida como um vaso transbordante do seu Espírito para ministrar a pessoas. A cura que você tanto busca será liberada sobre a sua vida quando você ministrar a pessoas a cura que você tanto busca, porque você acredita tanto nessa cura da parte de Deus, que você fala dela para as pessoas antes mesmo de você receber. Quando Deus fala que ali Ele libera a sua bênção, é disso que Ele está falando, que quando você espera nele, e você faz com que a palavra chegue, dizendo que é bom estar na casa de Deus, dizendo que é um lugar alegre, dizendo que é um lugar feliz, é um lugar de confronto, mas é um lugar de confronto onde a gente aprende como tem que viver a vida do Evangelho. A gente cresce, a gente amadurece, a gente se fortalece, e a gente entende que não dá para viver sozinho. Não tem como viver sozinho. Não tem como guardar o seu coração numa caixa. Eu não quero ser incomodado por nada nem por ninguém. Teus medos estão lá. Tuas decepções estão todas lá, não vem de fora. Teus traumas estão todos lá e você está trancando tudo para dentro de você, criando raiz de amargura por causa de frustrações com pessoas. Pessoas que talvez sejam o chefe da empresa, pessoas que talvez sejam líderes, pessoas que talvez sejam a referência, e que em algum momento acabaram te decepcionando, pais e mães, que muitas vezes frustram. E aí a gente chega numa certa idade e percebe que a frustração continua aqui depois de tantos e tantos e tantos e tantos anos. E a nossa vida não vai, porque sempre quando chega naquele dito assunto, parece que a ferida ainda continua aberta. E realmente, se te traz dor, se te traz umas pontadas, se te traz uma reflexão de... que coisa mesmo, hein, como é a vida, porque te machuca, e muitas vezes a gente não dá importância para isso, a gente prefere viver sozinho, solitário, está doendo, mas eu não quero falar para ninguém, eu quero ficar quieto, escondido, calado, estou sofrendo, mas eu vou ficar quieto, é uma opção, é uma escolha ruim.
Só que Deus não te chamou para viver sozinho, não. Deus te chamou para viver perto. Deus escolheu você. Não fostes vós que me escolhestes, mas sim eu, Senhor, que vos nomeei, vos chamei, para que estejam junto comigo e para que vocês deem frutos. Lucas 19:10, diz a palavra do Senhor que Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido, estava longe. Ele veio buscar para trazer para perto, para junto. Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis reunir é trazer para perto. Mas eu mando os profetas para falar para vocês, o profeta fala da dureza do coração de vocês, vocês matam os profetas. E eu quero trazer, mas vocês matam os profetas. Lucas 15, o Senhor fala que o pastor, ele deixa as 99 e vai atrás de uma que se perdeu. Por quê? Porque está longe, está afastada, está sozinha, está solitária. E ele traz de volta para dentro do aprisco. Para quê? Para que possa viver a bênção da comunhão juntos. É para ser uma corrente, é para ser um cordão de 3 dobras, que não se arrebenta facilmente. O sentido da corrente é que cada um é um gomo, e cada um fazendo a sua parte, vai ser muito difícil de arrebentar a corrente. O problema é se quando chega na parte do seu gominho, da sua vida, do seu coração, você não está lá. Você está escondido. Ou você está de corpo presente, mas de espírito ausente. Não vou me envolver com nada que disser lá. Vou lá porque minha mulher obriga eu ir, e para ter paz em casa eu vou para o culto. Vem de arrasto. Como se o Senhor não visse seu coração, como se o Senhor não sondasse seu coração. O Senhor, ele deseja que o nosso coração seja livre da tristeza, gente. E não é apenas te dando coisas, não. O Senhor deseja que você domine o seu coração, para que a tristeza, que tira a tua força, que tira a tua vontade de viver, que faz o teu dia ser pesado, péssimo, porque você vai encontrar aquela pessoa. O Senhor quer ser o renovo para o seu coração, para que você enfrente as situações, não as pessoas, mas para que você enfrente as situações, não com medo, mas com coragem de viver. Ô irmão, chega de vida reclusa, chega, vai passear, vai viver, vai ver o pôr do sol, vai ver o nascer do sol. Tem uma irmã que acorda às 4 da manhã, vê o nascer do sol no frio. Ué, mas tem gente que quer ver. Nossa, faz tempo que eu não vejo mesmo. Esses dias aí nós fomos aquela cidade lá? Não era Registro. Esqueci o nome lá, como que era? Reserva. Fomos pregar lá, em Reserva. Oi? Irmão do céu, foi anoitecendo no primeiro dia, nós olhamos assim, quanta estrela no céu. As minhas crianças ficaram assim, nossa pai, esse aqui é o mesmo céu lá de Curitiba, porque lá não tem tanta estrela assim. Eu falei, por incrível que pareça, é o mesmo céu. É o mesmo céu. Tudo bem, interior talvez apareça um pouco mais de estrela, aquela coisa toda. Mas o uau deles, uau! O céu de Deus, estavam contemplando algo que Deus fez. Contempla, irmão, na sua vida, coisas que Deus faz. Contempla com alegria, com satisfação. Põe um hino. Ouça com atenção, o Senhor te vê no carro, indo trabalhar, dizendo, lá vou eu. Põe um hino e chora no percurso. O Senhor te vê. Ele vê a tristeza chegando e você dando laço para ela, dando trela para ela. E ela te envolve até que te sufoca. E quando você volta para casa, era para ter matado um leão, matado um gigante, você se sente como se tivesse sido mascado pelo gigante, moído, comido pelo gigante. E o pior é que amanhã o gigante está com fome de novo, e amanhã você tem que ir de novo enfrentar as batalhas. Não, irmão, a alegria do Senhor é a nossa força, é por causa disso. É por causa disso, a alegria do Senhor, não é a minha, é a alegria do Senhor. O que é a alegria do Senhor? A alegria do Senhor é quando você diz, quer saber? Eu vou começar a viver comunhão com a alegria. Eu e a alegria vamos ser um só. Deixa os problemas virem, até porque você não controla os problemas, eles virão de qualquer forma. Mas e que tal passar a sorrir, contemplando o que o Senhor vai fazer sobre a sua vida para que você vença os problemas? Muda a ótica, sai do isolamento, vem para a comunhão. Vem para a felicidade, vem para o fervo, vem para o grito, vem para a alegria. Vem, irmão, decida sair. É um ambiente espiritual, onde muitas vezes a gente está encalacrado e não consegue sair. É uma opção, ouça com atenção. Seja o seu passado, seja os seus dias difíceis como são. Querer ser feliz é uma opção.
Ser feliz é um processo. Qual? Levanta pela manhã, vai enfrentar o leão. Depois do leão, tem o gigante. É um processo. Eu tenho que querer vencer o dia. E depois desse dia vencido, tem mais um pela frente, o dia de amanhã. O problema da gente é que a nossa expectativa de vida com Deus é que todos os dias serão dias difíceis. E não são todos os dias difíceis. Tem dias em que você vai ter que pagar o carro de novo, mas tem dias que Ele não vai te cobrar, é assim que funciona. Tem dias que você vai chorar sim, mas tem dias que a alegria do Senhor te encontra pela manhã. O consolo vem e te faz entender que a nossa fortaleza é o Senhor, trazendo uma bênção que você nem esperava, trazendo um abraço confortante, trazendo uma palavra de renovação. O Senhor é a fonte de tudo aquilo que a sua alma solitária precisa. O Senhor é o bom pastor, o Senhor Ele é o conselheiro, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo. E dentro dessas características, o Senhor faz uma coisa que quando a gente não quer contato com pessoas, só o Senhor faz. O quê? Abraçar a gente. Porque as pessoas, muitas vezes, a gente não quer que nos toquem. Não toquem na nossa vida. Mas o Senhor, Ele abraça você, Ele ampara você, Ele sustenta você. E Ele está com você. E se você disser para Ele, eu não quero ser abraçado pelo Senhor, Ele tem tamanha intimidade com você, a ponto de te abraçar, de cuidar de você, de promover para você situações de escape no seu dia solitário. Quer um exemplo? Você já se sentiu esquecido por Deus? Diga amém. Nossa, ninguém. Aleluia. Vou acreditar. Ô, irmão, tem dia que o sol parece que ficou tudo escuro. Sabe o que a palavra de Deus ela diz para nós? Que o Senhor nosso Deus, Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. É legal falar essas coisas. O Senhor tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Apocalipse diz que o Senhor, Ele tem cabelos brancos, alvos. Já pensou? Dimensiona isso comigo. O Senhor, que não se esquece de nada, não se esquece de ninguém, de repente, fazendo um movimento nos seus cabelos. E na palma das suas mãos está o nosso nome. Já pensou nisso? Ah, eu sei. Foi poético, né? Legal. Agora vamos sair da poesia e vamos para a Bíblia. Quando o Senhor diz na sua palavra que Ele tem o nosso nome cravado na palma da sua mão, Ele está dizendo que para que ninguém morresse sozinho, afastado, abandonado e tivesse que pagar com o seu próprio sangue pelos seus próprios pecados, Ele enviou Jesus para que na nossa solidão fôssemos achados por Ele. E Ele nos aproximou de Deus para que ninguém mais ficasse perdido e afastado da unidade com o Pai. Lembra quando a palavra de Deus diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados? Porque os ouvidos do Senhor não estão tapados que não possa ouvir, nem o seu braço encurtado que não possa nos alcançar. O que nos separa de Deus são os nossos pecados, que muitas vezes na nossa atitude de sair da comunhão, já estamos pecando, porque está desviando da comunhão. Então Jesus na cruz do Calvário faz uma ligação entre nós e Deus pelo seu sangue. E quando Deus diz na sua palavra que o nosso nome está cravado nas palmas das suas mãos, Deus está dizendo que o nosso nome, o sacrifício de Jesus garantiu isso, que Deus não se esquecesse de nenhum dos seus filhos. As marcas de Jesus na cruz. Só que aí, irmão, muitas vezes, Jesus reuniu pelo seu sangue seus filhos para viverem em comunhão. E muitas vezes a gente não quer viver em comunhão. Já viu filhos brigões? Muitas vezes a gente está se portando assim como filhos brigões. Não quero estar onde você está. Não, você fez errado. Você pegou o que era meu. E a gente escolhe viver afastado. Não sei como você chegou hoje aqui. Não sei se você estava pensando em desviar. Não sei se você estava pensando em continuar vindo, mas não mais buscar com integridade, interesa, com vontade. Não sei se você estava disposto a dizer assim, vou falar com o meu líder e dizer que eu não quero mais. Não sei
se pela falta de um bom trato que você espera receber, você talvez amanhã já fosse pedir a conta. Não sei. Eu só sei de uma coisa, irmão. Se o mundo inteiro te esquecer, te abandonar, como a palavra de Deus diz, se a tua mãe que gerou você te abandonar, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Se você tiver isso no seu interior, como uma certeza que vai além da morte, que pode todo mundo se esquecer de você, pode ninguém te aplaudir, pode todo mundo te criticar por coisas boas que você faz. Existe um Deus no céu que, tem o teu nome cravado na palma da mão dele e jamais irá se esquecer de você. Jamais. Quando você for para casa hoje, vá com esse sentimento aqui, meu Deus, uma pessoa importantíssima sabe quem eu sou.